Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Boa noite, Rondonópolis. Estamos iniciando o programa Veritá. Meu nome é Altemar, eu sou médico, neurologista e moro aqui em Rondonópolis há cerca de 13 anos. Essa cidade que me acolheu, essa cidade que me abraçou. E esse programa ele nasceu de um desejo do meu coração de fazer um fórum, de fazer um espaço de utilidade pública, que aqui serão discutidos assuntos de saúde, assuntos de espiritualidade, de arte, cultura, todos esses assuntos sendo convergentes para a verdade. Por isso que o programa chama Verità. Verità nada mais é do que verdade em italiano, tá? Então, esse programa, antes de mais nada, vai ser uma busca pela verdade. Mas que verdade? A verdade da medicina, a verdade da psicologia, a verdade da nutrição, a verdade da espiritualidade. Então, é um programa que nós vamos estar buscando juntos, porque ninguém é dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, mas que nós, através de entrevistas, através de pessoas que virão aqui conversar comigo, nós vamos colocar pontos de vista, nós vamos colocar situações, assuntos, e aí você vai tirar a sua conclusão na sua casa. Então, eu queria primeiro agradecer a sua audiência, agradecer você que está nos assistindo, né? E eu queria dizer que esse programa vai ser um programa interativo. Depois nós vamos colocar o e-mail, o WhatsApp do programa, que você vai poder entrar em contato conosco durante a semana e, na medida do possível, nós vamos estar respondendo, nós vamos estar podendo entrar em contato com vocês. E hoje eu gostaria de abrir esse primeiro programa com um assunto interessante, um assunto, já que o programa ele versa sobre a verdade, versa sobre essa procura da verdade, mas o que é essa verdade, né? O que é a sua, o que é a minha, o que é a nossa verdade? Eu creio que a verdade, ela funciona como uma chave, não é? Uma chave, ela abre portas. Você pode ter uma porta imensa, uma porta que pesa toneladas, mas se você tiver a chave certa, você vai conseguir abrir essa porta. Então, como é que a gente pode adquirir essa chave que abre essa porta? Através de informação. Hoje, o que existe de mais valioso nesse mundo globalizado, nesse mundo atual, não é o dólar, não é o ouro, não são as ações. O que mais vale hoje, o que tem mais valor é a informação. Porque a informação certa, no momento certo, pode fazer grande diferença na tua e na minha vida, tá? Então, nós vamos falar hoje, mas por que será que as pessoas estão tão descrentes? Por que será que as pessoas estão tão desanimadas? Por que será que as pessoas estão tendo muito problema de depressão, de ansiedade? As pessoas, o Brasil é um país onde mais se consome medicação psicotrópica, calmantes, antidepressivos, ele só perde para os Estados Unidos. Então, por que será que o brasileiro está tão estressado? Por que o brasileiro está tão ansioso? Talvez a resposta esteja no seu passado, no nosso passado. Porque nós vamos te ensinar hoje, nós vamos aprender juntos que muitas vezes existem forças invisíveis, digamos assim, que podem controlar você e podem controlar a mim.
Mas como assim forças invisíveis? Será que é alguma influência? São forças de princípios. Princípios que foram colocados a você, que foram internalizados dentro da sua consciência, na sua infância e na sua adolescência. E esses princípios, eles agem como verdadeiras leis. Assim como existe a lei da gravidade, assim como existe as leis de Newton, você não precisa conhecer a lei da gravidade para sentir a sua influência. Basta você tentar empurrar um carro numa subida que você vai perceber que você não consegue, porque ali existe uma lei agindo. Então, você pode ter uma vida muito mais feliz, muito mais próspera, com muito mais felicidade, se você aprender a agir de conformidade com essas leis, você aprender a maneira como você pode mudar os seus paradigmas, não é? Mas o que é paradigma? O que é isso? Paradigma é a maneira como você vê o mundo, não no sentido visual, e sim em termos de percepção, compreensão e interpretação, ou seja, a maneira como você vê o mundo é um paradigma. E esses paradigmas, eles foram construídos na sua infância e na sua adolescência. E esses paradigmas, eles agem como verdadeiras leis que muitas vezes condicionam o seu modo de agir. Você já reparou que existem muitas pessoas, duas pessoas passando pelo mesmo problema? Uma pessoa age de uma maneira proativa, otimista, achando que vai dar certo, achando que vai conseguir superar, e uma outra pessoa passando pelo mesmo problema, fica derrotada, ansiosa, não consegue dormir. Existem muitas pessoas que não conseguem passar por nenhum tipo de problema, que já bloqueia, Mas por que o mesmo problema tem influências tão distintas em pessoas diferentes? Porque existem paradigmas diferentes. A pessoa carrega dentro de si uma visão de mundo diferente da outra. E essas visões de mundo que foi nos ensinado quando éramos crianças e adolescentes, muitas vezes são paradigmas falsos, são paradigmas que não têm uma base real. Eu vou te dar um exemplo bem simplório de um paradigma. Quando eu era criança, a minha mãe me ensinou que manga com leite fazia mal. E a gente morava na zona rural e tinha muitas mangueiras perto da minha casa, e a minha mãe ficava desesperada na época de manga, porque a gente tinha leite. E ela ficava desesperada de eu misturar manga com leite. Aí um belo dia, quando eu cresci, e eu vi na cidade grande, que a gente morava no sítio, uma pessoa fazendo vitamina de leite com manga. Então, aquilo foi libertador para mim. Então, digamos assim, eu acreditava num paradigma falso de que manga com leite fazia mal, e eu internalizei isso e aquilo me dava medo. E a partir do momento que eu vi alguém fazendo manga com leite, aquilo foi libertador. Então, eu quero que você comece a perceber a maneira como você age e você reage na sua vida diária. Qual é o sentimento que você tem quando você tem um problema? Você é uma pessoa otimista, pessimista? Será que a maneira como você vê o mundo, como você tem os seus paradigmas, se esses paradigmas forem falsos, assim como eu tinha aquele paradigma falso da manga com leite, o resultado da sua vida não vai ser bom. Porque você vai estar, de certa forma, pautando a sua capacidade de decisão, de escolha, baseado numa mentira. Então, isso é uma coisa muito séria. Porque você tem que começar a analisar esses seus paradigmas, tudo aquilo que você aprendeu
com os seus pais, com os seus professores, com as pessoas que tiveram influência na sua história de vida, e você tem que começar a passar isso pelo crivo realmente da verdade, pelo crivo do bom senso, pelo crivo realmente da verdade científica, e você vai ver exatamente o que é que vai sobrar. Será que esses paradigmas, eles realmente são reais? Será que eles realmente são científicos? Será que eles realmente são corretos do ponto de vista de filosofia, da psicologia, da medicina? Então você vai começar a perceber como é que isso afeta a sua vida diária. Então, eu queria que você olhasse para essa figura. O que você vê aí? Você pode ver duas coisas diferentes. Você pode ver um autorretrato de uma pessoa que parece muito com Van Gogh, ou então você pode ver uma cena de rural com duas pessoas, uma pessoa olhando para outra, uma mulher e um homem. Mas é a mesma figura, mas duas pessoas podem olhar de maneiras diferentes. Então, aí você começa a perceber que a maneira como você vê a vida, ela pode ser diferente de acordo com a sua capacidade de observação. Os paradigmas, eles podem agir como verdadeiros. Nós podemos ser, na mão desses paradigmas, como verdadeiras marionetes. Ou seja, esses paradigmas, eles podem manipular você, eles podem controlar, eles podem condicionar a sua capacidade de ação e reação. E esses paradigmas, muitas vezes, eles são paradigmas de família. Será que tudo aquilo que você aprendeu com os seus pais, será que realmente é verdade? Será que existe muitas vezes os pais, muitas vezes por falta de sabedoria, fica dizendo que o filho é burro, que o filho não vai ser nada na vida, que o filho, que a menina não vai ser nada, e de certa forma isso vai criando dentro de nós esses paradigmas que começam então a interferir na nossa vida. Muitas vezes os paradigmas são construídos dentro da escola. Muitas vezes professores, às vezes que estão passando por problemas, né, problemas pessoais, às vezes tem uma interferência, tem uma posição muito negativa com relação aos seus alunos. Os paradigmas de tradição. A minha mãe aprendeu com a mãe dela que manga com leite fazia mal, então isso fazia parte da tradição dela. Será que tudo que eu carrego de tradição da minha família, será que realmente é real? Os paradigmas com relação à religião. Muitas vezes a religião, ela pode ser libertadora, mas muitas vezes ela também pode nos colocar freios, pode nos colocar visões de mundo que muitas vezes são visões que são deturpadas, que são visões que não correspondem àquilo que foi escrito naquela época, para aquela visão, para aquela sociedade da época. Então, comece a perceber a maneira como você age e como você reage com relação aos problemas do dia a dia. Será que os seus paradigmas pessoais, a maneira como você vê o mundo, são reais, são corretos? Ou será que você continua acreditando que manga com leite faz mal? O paradigma é como se colocasse um óculos escuro nos seus olhos. São pessoas que conseguem, que têm uma visão muito negativa da vida. Talvez você conheça alguém assim, uma pessoa que fica reclamando de tudo, uma pessoa que nunca está bom, que nada está bom, uma pessoa que está cheio de dores, que está cheio de reclamações, uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa seca. Essa é uma pessoa que tem os seus paradigmas ruins, negativos, são os seus paradigmas que criaram, que colocaram nela essa visão negra, como se ela usasse um óculos escuro.
E nós vemos pessoas que têm a visão absolutamente inversa, não é? São pessoas otimistas, pessoas de bem com a vida, pessoas que têm sempre um sorriso na face, pessoas que estão passando pela prova, pelo perrengue, mas elas não tiram o seu bom humor. Então percebe que essas verdades internas, esses paradigmas, eles são coisas importantes, coisas que você tem que começar a pensar, porque se você tiver pautada a sua vida em cima de paradigmas falsos, a sua vida não vai ser boa. A sua vida não vai ser uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida que Deus gostaria de ter para você. Preste atenção nessa frase. Nós vemos o mundo não como ele é, mas sim como nós somos. Então, se você é uma pessoa negativa, você vai ver o mundo de maneira negativa. Se você é uma pessoa otimista, você vai ver o mundo de uma maneira otimista. O mundo é o mesmo, mas pessoas têm a capacidade de ver diferente, exatamente como eu mostrei aquela figura. A figura é a mesma, mas as pessoas, uma pessoa vê o Van Gogh, a outra pessoa vê a cena do campo. Nós podemos mudar o nosso mundo quando mudamos a nossa forma de ver o mundo. Então, vamos começar a mudar a nossa forma de ver o mundo. Vamos começar a ter atitudes mais proativas com relação aos problemas, não é? Eu queria compartilhar com você um versículo que está lá em Provérbios. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que mais existe hoje são pessoas feridas de coração, não é? E Provérbios nos ensina que nós devemos guardar o nosso coração. E quando a Bíblia fala de guardar o coração, ela quer dizer que você deve guardar o seu coração da mágoa. Existem pessoas que têm uma dificuldade extrema de perdão. Devemos guardar o nosso coração do desamor. Existem pessoas que são extremamente rudes, não têm capacidade de ter uma gentileza, de ter uma palavra de afeto, de carinho. Então, guardar o coração é isso, é ter um coração de carne, não um coração de pedra. Porque se você tiver um coração de carne, as fontes de vida que procedem do coração, elas vão inundar todo o seu ser. Elas vão trazer vida para você e vida para as pessoas que te cercam. Começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor e a influência que você tem sobre elas. Será que a tua influência sobre as pessoas que te rodeiam é uma influência positiva? É uma influência proativa? É uma influência que estimula? Ou é uma influência negativa? É uma influência que desestimula? É uma influência que não tem nenhum tipo de proatividade? E eu queria terminar com Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, que você possa analisar os paradigmas que podem estar tendo interferências negativas na tua vida. Analise os paradigmas. Se existe alguma coisa que fizeram para você, que plantaram falsos paradigmas dentro de você, perdoe essas pessoas, porque elas fizeram o que elas puderam. Elas fizeram o melhor que elas puderam. Faça as pazes com o seu passado e comece a olhar para frente. Ter uma atitude mais proativa, de otimismo. Aprenda a guardar o seu coração e aprenda a amar o seu próximo como a ti mesmo. Tenho certeza que se você começar a ter essa visão diferente de mundo, você pode ter certeza que o mundo vai se abrir para você. Que essa informação, que você possa realmente fazer a diferença na tua vida nessa noite. Que você possa realmente pegar essa chave que eu compartilhei com você e você comece a abrir
os segredos guardados dentro do seu coração e que você possa fazer uma verdadeira faxina dentro do seu coração. Que você possa pegar todos os falsos paradigmas e deixar para trás e jogar para fora. Eu tenho certeza que a sua visão de mundo vai se iluminar como uma bela manhã de sol. Nós vamos agora para um breve intervalo e depois nós teremos uma entrevista com a psicóloga Neide, que vai nos falar a respeito da depressão. Não é? Um assunto tão urgente, um assunto tão importante, né? Praticamente hoje já é a segunda causa de afastamento do trabalho. Não é? Nós vemos essa semana aí aquele copiloto que derrubou aquele avião com 149 pessoas, ceifando a sua vida das pessoas que estavam com ele. Então, é um assunto assim urgente, um assunto de saúde pública. Nós vamos discutir um pouquinho esse assunto com a psicóloga Neide. Voltamos em instantes. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos de Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados. Foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar. Começas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste. Foi a construtora MXM que construiu. Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 ou até no celular 9604-1553 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente, a casa é sua. Nós estamos hoje com a doutora Neide Johan Kappel. Falei certo, doutora? Correto. A doutora ela é psicóloga, psicopedagoga, ela é docente do curso de psicologia da Unic e ela é mestranda em ênfase em saúde mental. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre depressão. Doutora, depressão, qual é a diferença de depressão e tristeza? É muito importante nós termos essa clareza, tá? Quando nós falamos em sintomas da depressão, nós precisamos levantar como principal sintoma, como elemento principal que nós falamos na depressão, o humor deprimido, que é uma tristeza patológica, tá? Diferenciando daquela tristeza que cada um de nós vivencia diante de frustrações, diante de problemas, do dia a dia. No dia a dia nós enfrentamos, né, nossas frustrações, nossos problemas e nós ficamos tristes. Tá? Então é natural do ser humano a tristeza e a alegria. A alegria fazem parte, são emoções que fazem parte, né, da natureza humana. E por isso, mas nós precisamos ter clareza, tá? Que tristeza, eu estou triste hoje, amanhã, e de repente eu elaboro essa tristeza e continuo desenvolvendo as minhas atividades normais. Já num humor deprimido, uma tristeza patológica, eu começo a perder também o prazer em continuar realizando as atividades que antes me davam prazer. Sim. Este também é um sintoma da depressão, que nós chamamos de anedonia, tristeza, perda
a perda parcial, total da capacidade de sentir prazer. Eu tinha prazer, né? Antes eu tinha prazer em realizar atividades, sair com os amigos, eu tinha prazer em cozinhar e chamar os amigos, eu tinha prazer de caminhar, eu tinha tantas atividades que me causavam prazer. E de repente, em função dessa tristeza patológica, eu começo a perder o prazer pela vida. Além de tudo, né, além disso também gera uma fadiga mental e física. Então a gente precisa ter clareza, não é? Tristeza patológica, humor deprimido e essa tristeza que faz parte da vida do ser humano diante dos problemas da vida. Doutora, um assunto que está muito recente, está muito fresco, é o acidente aéreo na Europa, onde aquele copiloto arremessou o avião contra os Alpes e matou 149 pessoas. Como é que a senhora vê isso? Como é que essa questão do suicídio, do depressivo? A gente sabe que o suicídio hoje ele é uma grande causa de morte no mundo inteiro. Como é que a senhora vê isso? Esse é um assunto que tem sido muito tratado na mídia e também por profissionais da saúde, como nós aqui, profissionais da saúde mental, hoje estamos tratando, né? O assunto, o copiloto da Lufthansa, ele foi diagnosticado com depressão, tá? E os diretores da empresa têm levantado e tratado muito desse assunto de que ele, por conta da depressão, ele tenha arremessado esse avião. Nós precisamos, neste momento, falar de uma questão importante, tá? Vou trazer, inclusive, uma pergunta. Depressão, né? A pessoa que tem depressão, ela é perigosa? Não, é mito. Ela não é perigosa. Ela não é perigosa para outras pessoas. Ela pode sim ser um perigo para si mesmo. E nós precisamos assim clarear. Muitos profissionais da área da saúde mental têm discutido esse assunto, esse diagnóstico desse copiloto com depressão grave. E que por conta dessa depressão grave ele tenha arremessado esse avião nos Alpes franceses, tá? Nós temos que levantar dúvidas em torno disso. É o que muitos profissionais estão levantando dúvidas. Por quê? Tá? Porque aí nós estamos, mais uma vez, né, levantando um outro assunto que é o preconceito, o estigma que ainda se tem para pessoas portadoras de depressão ou transtornos mentais, não é, Altemar? Eu penso assim, se essa ideia se configurar de que ele, por ser uma pessoa que tem um diagnóstico de depressão, se essa ideia se configurar que por conta da depressão ele arremessou esse avião, mais e mais pessoas vão se afastar daquela pessoa com depressão, mais e mais pessoas vão julgar aquela pessoa com depressão. Será que essa conclusão não foi rápida demais, doutora? Exatamente. Uma conclusão na ânsia de se encontrar um culpado, digamos assim, um bode expiatório para toda aquela situação, eu acho que houve uma precipitação com relação a isso, né? Com certeza, tá? Existem já muitos artigos que vem tratando isso como precisamos, esses diretores eles precisam justificar, essa queda, eles precisam, eu falo assim, justificar para a população. E aí imediatamente, por conta de um histórico que ele tem, né, ele teve um histórico de diagnóstico de depressão, já se deu e já se responsabilizou essa pessoa com esse transtorno mental pela queda do avião. É precipitado sim, ao meu ver e ao ver de muitos profissionais da saúde, é um diagnóstico, ou eu falo assim, é uma avaliação precipitada, né? Doutora Neide, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, né? Tem um slide aqui dizendo que já se encontrou concentrações de fluoxetina nos Grandes Lagos, já se encontrou fluoxetina até nos esgotos de Londres, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos, de calmantes, de antidepressivos. Não está havendo uma hipermedicamentização da população, doutora? E qual é o papel da terapia, da psicologia enquanto ferramenta para ajudar essa população? Também concordo, tá? Com a medicalização excessiva na atualidade. Eu tenho alunos que trabalham, né, em farmácia. E há muitos anos, há mais de 20 anos, eu tenho um aluno que trabalha em farmácia e ele tem falado muito
nas aulas de psicopatologia que nunca se vendeu tanta sertralina e fluoxetina como tem se vendido. Porque tem se tratado, né, e muitas vezes prescrevido essa fluoxetina e sertralina como a pílula da felicidade. Não concorda, Sim, doutor? Né? Você trabalha diretamente com prescrição, né, muito de medicação, faz as avaliações e prescreve. Então hoje, o ser humano, entramos numa outra questão também. A nossa sociedade, ela busca muito o prazer, o hedonismo, a felicidade. E, portanto, eu não posso... O caminho mais rápido, doutora. Exatamente. Eu não posso sofrer. Eu não posso vivenciar a minha dor e o meu sofrimento. Eu não posso olhar para ela, né, e tentar o quê? Reconhecer, tentar tratar, elaborar. Isso leva tempo, isso é um processo. Então eu vejo assim, é muito mais fácil, vamos abafar os sintomas? Vamos tratar os sintomas com a pílula da felicidade? Eu entendo sim que porque existe na depressão também alterações químicas cerebrais. Existe uma baixa produção de serotonina, certo, né? É claro que a medicação, ela é importante. Mas até que ponto? Uma depressão, às vezes, que nós falamos leve, uma depressão leve necessita de medicação. Será que uma psicoterapia, o sujeito compreender o que está se passando com ele, o sujeito falar da sua angústia, porque a angústia se dissolve pelo falar, tá? A angústia se dissolve pelo falar. Nós tentarmos entender a causa, né, desses sentimentos, dessa depressão, entender a causa, e o sujeito compreender, o sujeito, ele se fortalecer para lidar com ela, não seria mais adequado do que somente medicalizar? Existe uma questão que é a tal da prescrição reativa, né? Se você for um paciente chorar na frente de um médico, você tem uma grande chance de sair com uma receita de antidepressivo, né, doutora? Então, é porque é muito mais fácil, digamos assim, você prescrever um remédio do que se envolver, do que realmente ouvir e escutar aquele paciente. E eu queria agora discutir alguns estigmas que tem com relação à doença, né? A gente sabe que a depressão, ela tem muitos estigmas, muitos mitos, muitas coisas que até atrapalham o real entendimento da doença e da visão que as pessoas têm da própria doença. E uma delas é que a gente ouve muito em consultório, é que a depressão é coisa de pessoas fracas e que não têm fé em Deus. A senhora concorda com essa assertiva, doutora? Com certeza, eu também ouço muito, né, a partir dos relatos que os meus alunos me trazem nessa disciplina, quando nós tratamos do tema depressão, os clientes, os meus pacientes também trazem muito essa angústia por serem incompreendidos pelos familiares e pela sociedade. A sociedade muitas vezes ela diz o seguinte: você não tem motivos para estar em depressão. Você tem uma família, você tem uma condição social favorável, não é? Você tem um trabalho. Como que você vai estar em depressão? Como? Você não tem motivos. Levanta, sai desse quarto, vai, você precisa ver pessoas, você precisa sair. Mas a grande maioria das pessoas não entende que a depressão, ela é uma doença da mente e do corpo. Ela afeta a mente e o corpo, e muitas pessoas, elas ficam tão debilitadas que elas não conseguem, elas não têm força para sair, elas não têm força para conversar, elas não têm força mais para realizar aquelas atividades que antes elas realizavam. Portanto, eu falo assim, o papel principalmente do profissional, e eu faço nesse momento um apelo a todos que não julguem, tá? Que não tenham o preconceito e principalmente que não digam para o teu familiar que é frescura, que é falta do que fazer, que é preguiça, porque isso gera ainda mais sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, baixa autoestima, baixa autoconfiança, que já são sintomas relacionados à depressão. Então, quando você falar, quando o familiar ou a sociedade, né, ela falar para esse outro que é frescura, tá? Que é por conta do que você não tem fé, que você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, tá? É importante também nós falarmos que todo ser humano está sujeito a adoecer mentalmente. Todo ser humano pode ser acometido por depressão, independente de raça, independente de credo, tá? Independente de fé.
todo ser humano está sujeito a, e nós precisamos, a sociedade, somos nós, eu sempre falo, a sociedade precisa compreender e ser mais tolerante, menos preconceituosa com pessoas com transtornos mentais. Por que nós temos tanta facilidade de aceitar a doença física? E por que nós temos tanta dificuldade, tá, em tratar e falar das doenças mentais, da depressão? Ainda se relaciona a doença mental com loucura. Isso é mito. Tá? Nós adoecemos, o corpo adoece, a mente também pode adoecer. Quando a mente adoece, o corpo adoece. Eu acredito no corpo e mente são inseparáveis. Sim, claro. Doutora, quando a pessoa está deprimida, para melhorar, depende dela reagir? A gente pode pedir para a pessoa, uma pessoa que está com a perna quebrada, ela pode correr uma corrida de 100 metros? Não é simples assim, tá? Não é simples, como eu já falei, né? Eu chegar para a pessoa, vamos lá, sai dessa, sai dessa, você não tem motivo para estar nessa situação. Eu como profissional, e eu peço também, não só, né, para as pessoas leigas, que não têm conhecimento, porque o nosso intuito aqui é promover saúde mental, que não use, eu falo assim, essa fala, que é uma fala muito comum entre a sociedade, saia dessa, reaja. A pessoa que está com depressão, ela não tem forças para isso, ela não consegue, tá? Ela precisa de ajuda. E esse também é um processo. Nós, em psicoterapia, nós vamos primeiro ouvir essa pessoa. Nós vamos incentivar essa pessoa a expressar as emoções e os sentimentos. E muitas pessoas permitir que aquele momento, nós sempre falamos, eu sempre falo em consultório, esse aqui é o teu espaço. É ter o espaço para você falar do que você deseja falar, para você expressar. Se você quiser chorar, chore. Nós temos na nossa sociedade também, e porque nós temos muitos casos de depressão, por conta de muitos lutos que não foram elaborados, por conta de muitas perdas que não são elaboradas, a nossa sociedade, que somos nós, eu falo eu, faço parte dessa sociedade, ela trabalha muito com a questão assim, você tem que ser forte, não é isso? Sim. Você tem que ser forte. Tá? Diante de uma perda, você tem que ser forte, você tem que suportar. Mas eu não estou em condições de ser forte. Eu estou sofrendo e eu tenho direito de sofrer. Nós temos direito de sentir essa dor. A dor, ela pode e deve ser sentida. Claro que esse é um processo. Nós vamos sentir a dor, nós vamos olhar para a dor e a partir disso nós vamos elaborando a dor. Elaborando, isso é um processo. Não é você tem que reagir, tá? Doutora, a depressão tem cura? O psicólogo tem um vocábulo que usa muito. Nós usamos muito a palavra depende, tá? E é de fato. A gente não pode dizer depende do caso, depende da situação. Nós temos as causas da depressão, elas são multifatoriais. Então, em algumas situações, tá? Se a causa for hereditária, genética, nós temos alterações hormonais, a gente sabe que alterações hormonais, para a psicologia, a principal causa está relacionada a perdas. Tá? Perdas não só de ente querido, mas mudanças na nossa vida. Tá? Então vai depender muito desses fatores nós somos causas multifatoriais, vai depender muito, cada caso é um caso. Tem algumas pessoas que elas precisam tomar medicação para o resto da vida. Elas precisam, mas é assim, é medicação com ajuste de dose, pelo que eu entendo a partir dos meus estudos. Às vezes ela precisa num primeiro momento de uma medicação com uma dose um pouco mais maior, exatamente. Mas algumas pessoas, elas precisam tomar a medicação e fazer psicoterapia para o resto da vida dela. Porque se parar, os sintomas, eles podem voltar, tá? Então, ao meu ver, depende muito das causas da depressão. Doutora, qual a importância da família nesse processo terapêutico? No processo terapêutico, nós sempre falamos assim, o indivíduo que vem até nós, né, e que está em tratamento psicoterápico, ele precisa sempre, e eu convido sempre a família para apoiá-lo. Porque vamos pensar numa esposa, né, no esposo, no cônjuge com depressão. Nós temos ali vários sintomas que nós já falamos. Um fator também que pode acontecer
a gente fala assim da diminuição da libido, tá? Nós vamos ter muitas vezes dificuldades de relacionamento conjugal. E se esse companheiro, ele não for compreensivo, se esse companheiro ou companheira não ajudar nesse processo de ter paciência, de apoiar... A medicação muitas vezes também leva à perda da libido, né, doutora? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu falo, tanto cônjuge como filhos, tá? Eles têm um papel fundamental eu falo assim, no restabelecimento, na cura, nesse processo de cura, no processo de tratamento, que às vezes não se configura em cura, mas de remissão de sintomas, não é? Então eles têm um papel significativo, apoiar, cuidar, estar cuidando essa pessoa em que sentido? Com afeto, com amor, com atenção e uma questão muito importante, sem julgamento, sem julgar. O julgamento, gente, ele afeta e ele piora significativamente a doença, o transtorno. O apoio, o afeto, o carinho da família faz toda a diferença. Doutora, um outro caso que foi bem impactante na mídia foi o suicídio do Robin Williams, né? Um ator de Hollywood, um cara que fazia uma série de filmes de comédia, né, que era uma pessoa bem sucedida financeiramente, tinha sua família. De repente, um belo dia, ele se suicidou, né? Até que ponto, doutora, essa pessoa vivia um personagem na vida real que não correspondia exatamente àquilo que ele sentia? De que maneira a gente pode trabalhar essa questão? Nós falamos também, né, que nós temos a depressão muitas vezes mascarada. De que pessoas que elas representam na sociedade um papel, usam máscaras mesmo, tá? E se apresentam, eu falo muitas vezes, se apresentam com características, né, com um perfil que não faz parte da vida real delas. Então, o caso dele, que a gente assim, tinha uma admiração muito grande pelo personagem do Pat Adams. Pat Adams era justamente um personagem que fazia a alegria das outras pessoas. Sim, tá? sim. Ele demonstrava isso, tentava trabalhar muito a humanização na área da saúde, sim, através do humor, da alegria. E essa pessoa, né, quem diria, essa pessoa se suicidar. Essa pessoa talvez, né, eu não sei, eu não li muito sobre o diagnóstico dele, mas a princípio foi levantado o diagnóstico também de depressão, né? Então assim, essa pessoa também vivenciava, eu entendo, ao meu ver, uma depressão mascarada. Porque às vezes a depressão, ela apresenta sintomas como irritabilidade, como ansiedade, sintomas esses que mascaram toda essa tristeza patológica. Doutora, uma outra coisa que a gente tem percebido é o crescente uso da tecnologia, das mídias sociais, dos celulares e de como essas tecnologias têm afastado, por mais paradoxal que possa parecer isso, não é? Às vezes a pessoa tem 1000 amigos no Facebook ou em outras mídias sociais aí, mas no momento que ela chega na casa dela, né, ela não tem ninguém de carne e osso, digamos assim, para interagir. E a gente sabe que o quão importante é essa interação afetiva, de toque, de olho no olho para a nossa saúde mental. Como é que a senhora vê aí essa questão? Hoje nós falamos de uma questão muito delicada e que pode ser e tem causado quadros de depressão, episódios depressivos, que é a questão da solidão. Tá? A solidão. O ser humano hoje, como o Dr. Altemar coloca, o ser humano rodeado de redes sociais, de amigos, entre aspas, e quando ele chega em casa, ele se vê e se pega sozinho. Sozinho em que sentido? Sozinho porque ele não tem com quem compartilhar o seu dia, não tem com quem expressar, para quem expressar as suas emoções, seus sentimentos, suas alegrias, suas tristezas. Tá? Chega em casa, geralmente a família. Hoje nós vemos assim, e é muito comum, essa cena me chama a atenção, familiares, é o pai, é a mãe, são os filhos, cada um com o seu celular ou com o seu tablet, nas suas casas, se relacionando, entre aspas, tá?
não estão se relacionando com Face, WhatsApp, mas a relação afetiva dessa família ela não existe. Tem um tema muito interessante que eu trabalho com os meus alunos, a importância da afetividade no desenvolvimento da saúde mental dos filhos. A relação afetiva dos pais para com os filhos. Relação afetiva, quando nós falamos de relação afetiva, nós falamos de atenção de qualidade para com os nossos filhos. Fazer atividades, às vezes, que parecem tão simples, mas sentar em torno de uma mesa, comer uma pizza, sair para uma caminhada, sair para uma pesca, atividades de caminhada com os filhos. Eu quero dar um exemplo, eu posso dar um exemplo assim, que aconteceu na minha casa. O meu filho, ele no aniversário dele, nós perguntamos para ele assim, o que você gostaria de fazer no dia do seu aniversário, que eu acho que é muito pontual. Ele falou assim pra mim, você gostaria, olha só, você gostaria de ir no shopping, você gostaria de brincar naqueles brinquedos? Mãe, eu quero ir no shopping. Passou-se um dia, ele veio e falou assim pra mim, mãe, pai, eu quero no dia do meu aniversário que vocês comprem uma pizza e que a gente fique aqui em casa, em família, nessa mesa, comendo a pizza, conversando e relaxando. Tá? Eu trago esse exemplo porque ele é muito pertinente e pontual diante dessa situação. É impactante, né? Exatamente. Uma criança de 8 anos ele pediu. Tendo esse discernimento, né, doutor? Essa sensação de que realmente, às vezes, as mídias elas afastam as pessoas, ao invés de aumentar as amizades, digamos assim, porque esse seria o grande objetivo da mídia, né? Você ter essa comunidade virtual de amigos e tal, mas que no fundo ela realmente acaba afastando as pessoas dos relacionamentos mesmo mais pessoais, né? Mais íntimos, né? Exatamente, tornando as pessoas sós. A solidão tem sido uma causa também de depressão. Eu queria terminar com esse slide aí da campanha dos abraços grátis, né? E assim, isso aí, essa campanha é uma campanha mundial, né? E que exatamente vem tentar resgatar isso. Às vezes a pessoa na rua com um cartaz e abraça a outra pessoa e assim, e aquela pessoa se sente tão impactada com aquilo, com aquele gesto de afeto, né? De um desconhecido, né? Isso mostra assim, o quanto nós estamos carentes, né, doutor? O quanto nós estamos carentes dessa questão de pele mesmo, de toque, de afeto, quantas pessoas estão sós, quantas pessoas estão encasteladas nas suas casas, nos seus computadores, nos seus telefones. Então, assim, eu acho que faz toda a diferença, né, na nossa saúde mental, a gente valorizar a nossa família, valorizar as pessoas que nos cercam, os nossos amigos, e tentar cultivar isso de uma maneira sadia, mesmo uma maneira honesta, de uma maneira sincera. E eu queria que a senhora, para a gente terminar, deixasse as suas últimas considerações para a gente fechar esse bate-papo muito, muito esclarecedor e muito agradável. Eu gostaria muito de agradecer e de valorizar essa iniciativa, essa sua iniciativa de promover um programa como esse, que ao meu ver é um programa que tem como intuito, como objetivo, promover saúde mental e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Esse é um grande foco desse programa, pelo que eu estou sentindo nesse momento. Sim, sim. Eu quero te agradecer pela oportunidade e assim, continuar. Eu quero pedir também neste momento à população, que o nosso objetivo aqui, trazendo todas essas informações, não é que a população venha fazer diagnóstico ou autodiagnóstico. Isso é muito importante também nós deixarmos claro que eu já recebi muitos pacientes que chegam no consultório e falam assim, eu sou depressiva. Nós precisamos deixar muito claro que o nosso objetivo aqui não é que você em casa agora faça o autodiagnóstico. Porém, nós queremos, né, neste momento, sensibilizá-los para que se você se identificou, percebeu algum sintoma, que você procure ajuda profissional. O quanto antes você buscar ajuda profissional, diagnóstico precoce, melhor vai ser o prognóstico que nós falamos, melhor vai ser o tratamento, melhor serão os resultados desse tratamento. Eu quero deixar esse convite à população, que a população
ela tenha consciência da importância de também cuidar da saúde mental. Nós somos mente e corpo, nós não somos só físico, tá? Deus nos criou, e eu posso assim falar, Deus nos criou como seres integrais, mente e corpo. Então eu faço esse convite à população que preste atenção. Nós temos feito um trabalho com curso de psicologia de promoção de saúde mental, destacando a importância da população olhar também e cuidar da sua saúde mental. Doutora Neide, muito obrigado. E as portas do programa estão abertas para a senhora. Nós vamos deixar o contato da senhora para quem se interessar de procurá-la no consultório. E nós vamos agora para o nosso momento cultural. Esse é o momento cultural do nosso programa e eu queria compartilhar com você um pequeno poema de Fernando Pessoa. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Então esse poema ele diz que tudo vale a pena se a alma nossa não é pequena. E aproveitando esse espírito, eu queria que você prestasse muita atenção nessas duas canções que o nosso amigo Vital vai tocar. Preste atenção na letra dessa música, que existem músicas que são verdadeiras poesias cantadas e que podem falar bem fundo a nossa alma. Existem músicas que podem muitas vezes dar mensagens que podem às vezes mudar o curso de algumas vidas. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra dessas músicas. Vital, vamos lá, Vital. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Devia ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, sim, trabalhado menos, ter visto o sol nascer.
Essa música, ela tem alguns versos assim que realmente falam muito conosco. E uma parte específica que fala muito comigo é que cada um sabe a alegria e a tristeza que traz no coração. Eu acho que é dado a nós, seres humanos, a capacidade de escolher se nós vamos nos concentrar nas alegrias ou nas tristezas. Se nós vamos fazer as alegrias, as pequenas alegrias do dia a dia, se tornarem muito mais relevantes na nossa vida do que às vezes os momentos de tristeza. Essa música, o título dela é Epitáfio, é aquilo que a gente escreve na lápide, quando a gente, aliás, aquilo que escreve a nosso respeito, né? E eu queria que o Vital falasse um pouquinho dessa música, né? Da origem, de qual o momento que ela foi escrita, o que foi que inspirou o compositor dessa música. Olha, na verdade ela foi um documento, né? Foi documentada, depois musicada, mas ela veio na ânsia da morte dessa pessoa que escreveu. Ele escreveu praticamente a vida dele, né? O sentimento que ele estava tendo na ânsia da morte, e Deus deu a ele, acredito, com certeza, deu essa letra. Depois ela foi musicada, né, pelo Tutâncio, todo mundo conhece, mas o que ele quis fazer, ele deveria ser uma pessoa muito poderosa no dinheiro, mas ele não fez nada disso. E ele nos presenteou, né? Nos presenteou com essa letra, para que eu diga a pessoa viver, vou dizer 5% do que diz essa letra, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. Ele não teve esse privilégio. Segundo a história que eu sei, ele tinha muito dinheiro. E na ânsia da morte, ele escreveu tudo o que ele quis fazer e não conseguiu. Então, é fantástico mesmo, é uma letra maravilhosa. Na verdade, se nós pudermos viver um pouquinho dessa letra, a gente será feliz. Será que a gente realmente tem se importado tanto assim com problemas pequenos? Será que realmente os problemas que a gente tem no dia a dia, eles têm que ter esse poder sobre o nosso destino, sobre a nossa alegria, sobre o nosso sono, sobre o nosso bem-estar? Será que nós estamos dando assim a importância que a nossa família merece? Será que nós estamos esquecendo das coisas que realmente valem a pena, que são as coisas simples, que são as coisas do nosso dia a dia? Valorizar aqueles que nos amam, aqueles que estão do nosso lado? Então eu queria que você refletisse nessa música. Você que está aí agora, eu queria que você refletisse um pouquinho. A vida é feita de escolha, né? Então, a Bíblia fala que eis que coloco diante de ti caminho de vida e caminho de morte. Escolhe, pois, a vida, né? Que possamos escolher a vida, que possamos escolher as coisas simples, que possamos escolher o almoço com os nossos familiares, o domingo, que nós possamos saber contemplar um pôr do sol, que nós saibamos contemplar uma flor, que saibamos contemplar uma bela tarde, uma chuvinha, não é? Aquele cheiro de terra molhada, não é? Então isso é saber viver, né? Não adianta a gente ficar correndo atrás de dinheiro, atrás de posição, se você não dá importância às coisas mais simples, que é realmente onde existe a verdadeira felicidade. E esse é o final do nosso programa Veritá. Espero que vocês tenham gostado. É um programa que nós estamos fazendo com todo o amor e carinho, e que eu tenho certeza que é um programa que veio para contribuir com a nossa cidade de Rondonópolis, que nos acolheu, né? que estamos aqui trabalhando, mas também sendo cuidados. E esse programa é um modo de retribuição, né? É uma busca, é um fórum de informação, é um local onde vai haver saúde, nutrição, cultura. Então é um programa que está aberto à comunidade. Nós vamos abrir canais no YouTube, canais no Facebook, e onde vocês vão poder interagir com o programa, tá? Então, até a próxima semana e que Deus vos abençoe.
Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar.